Olá a todas, todos e todes, bom dia. Gostaria de agradecer à Comissão de Epidemiologia pela organização do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. É com muita felicidade e prazer que venho moderar essa sala com 3 palestrantes que são renomados no mundo. Gostaria de começar essa mesa nesta manhã apresentando o Dr. Carlos Cáceres, que é médico e possui mestrado em saúde pública e doutorado em epidemiologia pela University of Carolina em Berkeley. Atualmente, ele é professor de saúde pública e diretor do Centro de Estudos Interdisciplinares em Sexualidades, AIDS e Sociedade da Universidade Peruana Caetano Heredia, em Lima. Ele também é diretor do Instituto em Estudos em Saúde, Sexualidade e Desenvolvimento Humano, em Lima, no Peru, e tem conduzido pesquisas em saúde sexual, sexualidade e HIV, atualmente incluindo tópicos como prevenção do HIV combinada, motivadores sociais, intervenções estruturais e iniciativas de saúde global nos últimos 25 anos. Seja muito bem-vindo, Dr. Cáceres, ao 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Muito obrigado. Bom dia a todas, todos. Eu acho que o Dr. De Kock está já lá, então eu vou começar falando em... Ok. Então eu vou começar falando em inglês para gentileza produtora. Okay, thank you. Então, thank you, and I'll start sharing. Muito obrigado. Então, vou começar a compartilhar minha tela. Alright. Okay. Can you see my screen now? Dá para ver minha tela? 40 anos de HIV na América Latina. Dá para ver a tela? Sim, estamos vendo. Bem, então, sim. Também vou falar sobre a situação na América Latina, 40 anos depois do início do HIV, talvez me concentrando nos últimos avanços e desafios atuais. Como vocês sabem, a epidemia, ou seja, tem que ser discutida em termos de desafios. Eu vou falar sobre a epidemia e a resposta regional, particularmente aspectos da prevenção e cuidados depois da situação atual, o que nós podemos chamar uma nova onda epidêmica emergente, novas tecnologias e a captação lenta delas, e depois um diálogo político mais amplo, com essa perspectiva mais ampla, falando sobre diálogo e falta de diálogo também. E, finalmente, menciono um pouco sobre os desafios daqui para frente. Então, em termos da epidemia e a resposta regional, o HIV começou na América Latina no início dos anos 80, bem no início, foi mais concentrado em mulheres que fazem, em homens que fazem sexo com homens e mulheres transgêneros e trabalhadoras do sexo inicialmente tinham uma prevalência muito baixa, mas está aumentando agora até certo ponto. O estigma e discriminação originalmente eram muito altos e mortalidade também, até terapia antirretroviral generalizada. Desde os anos 90, programas regionais de HIV começaram a colaborar como cooperação horizontal, Sul-Sul, na América Latina. Foi um espaço privilegiado de colaboração Sul-Sul e se reuniam frequentemente para compartilhar experiências e recursos. Foi um esforço muito interessante. De maneira semelhante, várias redes comunitárias regionais foram formadas, a Zical, Redrasex, Translac e outras redes, e continuam colaborando na maioria dos casos. A combinação
terapia antirretroviral combinada começou em 96, mas inicialmente a região focou apenas na prevenção. As pessoas diziam que o tratamento era apenas para países de alta renda e a terapia antirretroviral estava visto como fora de alcance. E o tratamento se tornou cada vez mais disponível apenas no início dos anos 2000, deste século XXI. Isso foi resultado de incidência da rede HTCG e as redes comunitárias, a demanda crescente das comunidades em toda a região, para tanto, e também a emergência do Fundo Global. De maneira simultânea, nesse mesmo período, houve avanços importantes no trabalho em direitos humanos e contra estigma e discriminação de homens que fazem sexo com homens, mulheres transgênero, trabalhadoras do sexo e pessoas vivendo com HIV. O UNAIDS e o Fundo Global tiveram um papel muito importante, então nós constatamos um aumento claro. Esse gráfico é fantástico, porque o tratamento antirretroviral não parou de crescer desde o início na região e continua crescendo. Infelizmente, também significa que cada vez mais pessoas precisam de tratamento, mas podemos dizer, então, que há uma necessidade para as pessoas que estão acessando o tratamento também. Em termos da situação epidemiológica atual, há uma curva do que nós queríamos, como queríamos que as coisas fossem, e esperamos que o objetivo de acabar com AIDS até 2030 vai haver uma queda na incidência, mas não caiu, continuamos tendo, então, incidência relativamente alta da região, e realmente reduzir essa incidência tem que ser uma prioridade, tem que permanecer uma prioridade. Definitivamente, os óbitos, ao longo dos anos, vimos uma queda nos óbitos relacionados à AIDS. Pessoas com HIV envelheceram também, mas talvez não seja tão óbvio nos últimos anos por causa da mortalidade já ser relativamente baixa, mas mesmo assim queríamos estar melhor do que estamos hoje em termos da última década. Isso até 2020 é um pouco ambíguo, porque em 2020 as coisas se tornaram tão diferentes por causa da pandemia, então não é totalmente claro. Quando ouvimos isso em 2019, o gráfico, e de fato, não mostra o que alcançamos até 2019, mas definitivamente, apesar de tudo, 2020 parece, pelo menos, as coisas não estejam terríveis, estamos fazendo avanços e os objetivos de 90, 90, 90 não foram alcançados, mas agora temos objetivos para 2026 e veremos o que conseguiremos alcançar em termos de populações-chave. A maioria das populações-chave vemos no Caribe, ao lado direito, e América Latina, de fato, América Latina do lado esquerdo, e onde vemos que a maioria, basicamente 46% de casos ocorrem entre homens que fazem sexo com homens e 7% entre mulheres transgênero. Então, definitivamente, basicamente, há uma epidemia concentrada no Caribe, é menos concentrada a epidemia, mas há uma concentração importante, mesmo assim. As coisas confirmaram esse padrão ao longo dos anos. Bem, o que conseguimos, devemos, talvez, nos concentrar é o seguinte: nós vemos que houve um estudo longitudinal na América Latina, a maioria das pessoas vinham do Brasil, e algumas
milhares de pessoas, mas a amostra total, que é parecido com o estudo europeu, 70 mil pessoas no estudo LAMES, com pessoas, homens que fazem sexo com homens com 25 anos ou menos, comparado com 24 anos ou mais, vemos que entre pessoas jovens, 6,5% era bastante alto em termos de prevalência de HIV. Então, definitivamente, constatamos que isso não é uma situação onde jovens estavam melhores, não era isso. No eixo X, vemos que vários países na região definitivamente um impacto grande. Então, aqui também o estudo LAMES e vemos esse padrão, definitivamente, diagnóstico recente de HIV. Vemos que pessoas mais jovens relatam muitos desses diagnósticos 25 anos ou mais, comparado com 25 anos ou mais, apesar do fato de que o grupo mais jovem é 18 a 25, ou apenas 7 anos de faixa etária, onde 25 ou mais tem muito maior faixa etária, e definitivamente muitos casos novos estão acontecendo entre pessoas mais jovens. Então, é algo que tem que ser e ainda persiste como uma grande preocupação. Aqui são dados brasileiros. Vemos, então, de fato, homens que fazem sexo com homens. Ao lado direito, dados não são tão novos, mas 2017, definitivamente vimos que entre as principais categorias de exposição, o número de casos entre HSH é bastante alto e o gráfico e a tabela do lado esquerdo, isso mostra a mesma coisa. Então, entre homens gay, jovens ou HSH, a situação é bem óbvia. Aqui são dados peruanos e vemos também que, em termos de notificação de casos de infecção por HIV, de acordo com a idade, sexo e quinquênios, e o período mais recente, desde 2017, houve já um aumento no número de homens jovens relatando infecção ou sendo notificados como recém-infectados. Então, nos gráficos embaixo, vemos que pela primeira vez há uma distinção clara entre HSH e na cor verde e não HSH, ou homens heterossexuais ou seja, eu acho que definitivamente nesse gráfico vemos que na cor verde são transmissão entre homens e recentemente mostra o aumento. Então, o que acontece com as novas tecnologias? Definitivamente, estamos falando aqui sobre autotestagem. Há dados para 2019 e 2021. Aqui vemos que há um aumento em termos de testagem nas políticas com relação à autotestagem. Em 2019, estávamos apenas começando a desenvolver a autotestagem, enquanto que em 2021 a situação parece muito mais promissora, mas definitivamente o que estamos vendo, ou seja, por exemplo, do lado esquerdo, vemos países com políticas já desenvolvidas, com políticas em desenvolvimento e países com autotestagem disponíveis, esses kits. Ainda estamos nesse processo. Por algum motivo, as tecnologias novas não foram adotadas na região na medida que esperávamos, todo mundo esperava. Então, aqui é sobre PrEP. E, por exemplo, a tabela
do lado direito, embaixo, de fato, as políticas foram desenvolvidas em vários países, mas os projetos estão em andamento, mas não, a PrEP não está amplamente disponível. O Brasil é uma exceção, mas levou uma decisão, precisou de uma decisão para adotar uma política bem no início e, de fato, está se tornando mais forte, mas em muitos outros países pode haver uma política, mas o programa ainda é fraco, incipiente, ou pode haver projetos em andamento, mas as políticas não existem plenamente implementadas. Então, isso é uma área onde houve lacunas e isso é algo que tem que ser enfrentado. Em termos do que acontece com PEP, profilaxia pós-exposição, e a metade da região relata acesso, mas a outra metade ainda não relata acesso à profilaxia pós-exposição. Não diz respeito a recursos, é o resultado da ideologia. Muitas pessoas na região, inclusive meu país, ou seja, no Peru, existe uma regulamentação determinando o acesso à profilaxia pós-exposição para todo mundo que precisa, mas em muitos casos constatamos que profissionais de saúde acham que seria arriscado, porque as pessoas ficariam acostumadas a testar, praticar sexo arriscado e pedir acesso à PEP. Então, vemos que há um esforço, não há um esforço, aliás, para tornar isso amplamente disponível. É algo que tem que ser enfrentado e resolvido. E depois, vemos também que houve uma queda no número de testes entre 2019 e 2020, e o número de resultados positivos, isso fica óbvio, isso é uma das consequências infelizes da epidemia da Covid-19, é algo que tem que ser tratado e resolvido, e definitivamente algo que não conseguimos esquecer é barreiras estruturais, acesso aos cuidados e assistência e cuidados sexuais de qualidade, sem discriminação ou estigma, e a falta de abordagens amigáveis para os jovens e acessíveis para os jovens, e temos que continuar defendendo isso, essa abordagem mais voltada para os jovens. Por outro lado, houve mudanças na sociedade geral e na cultura gay, houve um arcabouço jurídico melhor, mas há ainda políticas com homofobia ainda, mas não homofobia aberta, mas tornou-se politicamente correto. Homofobia tornou-se politicamente incorreta e persiste mesmo assim. Embora seja politicamente incorreta, houve o uso generalizado de cultura gay, comodificada, inclusive uma queda de considerável de uso de preservativos entre homens que fazem sexo com homens, a supressão viral entre pessoas com a infecção não é tão alta e PrEP ainda é marginal. Aumentou nos últimos 2, 3 anos, mas permanece bastante marginal. Há novas identidades e formas de relações e há novos sentidos e práticas sexuais, e são valorizados porque a sexualidade é complexa e muitas coisas que nós proibimos são erotizadas, então é algo que aconteceu sempre na humanidade e temos que aprender como lidar com isso. Bem, a internet também tem um impacto importante sobre a sexualidade. É o aumento da transformação radical em comunicações e interação social. E na vida social, dependência eletrônica também, que muitas pessoas estão falando, houve um impacto na sexualidade. De certa forma, podemos dizer que houve um grau de sexualização da cultura, porque definitivamente houve acesso ilimitado a novas formas de pornografia e talvez a normalização de
o achado de novos parceiros eventuais através da internet, ou seja, algo que não imaginaríamos há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, está acontecendo e mudou a maneira que as pessoas interagem sexualmente. E nós vemos que isso se tornou muito importante na vida das pessoas. Ainda temos que avaliar como isso mudou em 2020 e 2021, onde há uma nova epidemia, mas é uma questão muito importante para fazer. Então, o uso de aplicativos, isso são dados da INPREP, nosso estudo de demonstração de PrEP no Brasil, México e Peru, e vemos que, definitivamente, o uso de aplicativos é muito importante nos 3 países. Bem, houve um fracasso e falhas nas políticas de educação sexual. A cultura contemporânea e tecnologia oferece acesso ilimitado ao conteúdo sexual, enquanto outros setores ainda estão discutindo se é apropriado ou não oferecer educação sexual na escola. Quando a educação sexual é oferecida, não é suficiente para dar um apoio significativo à cultura sexualizada. Então, eu acredito que significa que nós temos que estar cientes disso e temos que pensar de maneira diferente sobre o que significa fornecer educação sexual. E alguns pais esperam controlar a educação sexual recebida pelos filhos. Normalmente são menos espertos nos computadores e menos informados os pais. Então, isso é alguma das questões não resolvidas da nossa era. Como lidar com isso? Então, isso não é apenas uma questão de educação sexual ou política sexual. Estamos vivendo em tempos muito polarizados em geral. Então, antes da emergência da Covid, o mundo já estava bem polarizado. Sabemos disso. E tem sido importante uma direita contra a esquerda, pró, contra, conservador, liberal. Como sabemos, Covid piorou as coisas. Como convidado, não seria apropriado falar abertamente sobre a política brasileira, Brasil ou qualquer outro país, mas não importa. Eu acho que o problema aqui é a falta, na América Latina e no mundo, é a falta de diálogo. Muitas vezes, posições mais extremas são defendidas por uma minoria bastante vocal e vocífera. Aliás, lidamos com conservadores sexuais. Quando pensamos em serviços, achamos que todos têm posições extremas. Então, muitos são moderados, encarando outro como extremo, quando, então, nós adotamos posições extremas. Há, claro, uma fórmula poderosa para o fracasso do diálogo político. Nós temos que estar cientes dessa situação e tentar, ou seja, nos esforçar em termos de diálogo. Então, há um debate polarizado sobre a liberdade sexual. Polarização do debate público sobre liberdades sexuais entre abstinência e sexo generalizado. Posições conservadoras são radicalizadas. Uma abordagem positiva para a anti-opressão significa a aceitação da sexualidade sem restrições, mas ninguém discute da posição de liberdade de direitos, os limites relevantes, como avaliar as necessidades sexuais pessoais, por que as pessoas fazem sexo e que podemos tornar isso mais humano, feliz e mais realizados. Nesse contexto, os jovens podem se sentir propensos a presumir que o sexo sempre é melhor. Então, os desafios para o futuro, para concluir os desafios no futuro, concluindo, a América Latina sempre teve uma epidemia de HIV concentrada em HSH e mulheres trans. Muitos avanços aconteceram na região no acesso à prevenção e tratamento do ponto de vista dos direitos humanos, e isso aconteceu
através de uma colaboração sul-sul de governos e comunidades. Nos últimos anos, no entanto, a captação e uso de terapia e prevenção combinada na região parece acelerar lentamente, apesar de avanços significativos no acesso ao tratamento e à redução de mortalidade. Uma nova epidemia focada parece emergir entre HSM jovens e desafio nossas abordagens tradicionais exige uma perspectiva multidisciplinar nuanceada com o envolvimento forte de HSM jovem. Vivemos em tempos polarizados que precisamos nos esforçar em uma compreensão consensual da moralidade sexual são chave para avançar os pontos-chave. Então, é a minha apresentação. Muito obrigado, então, pela atenção. Então, muito obrigado, Dr. Cáceres, pela excelente apresentação. E agora eu gostaria de convidar Kevin De Kock para realizar e apresentar seu material para reflexões sobre 40 anos de HIV no mundo. Dr. De Kock foi diretor do programa, o Centro, o CDC no Quênia, e foi diretor Departamento de HIV/AIDS na OMS. A pesquisa dele tem sido os aspectos clínicos e de saúde pública de HIV em contextos com limitação de recursos, inclusive tuberculose associada ao HIV. Bem-vindo ao Dr. De Kock, ao 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia da Abrasco. Muito obrigado, colegas e amigos brasileiros e em outros lugares. Muito obrigado aos organizadores pelo convite para falar aqui nos congressos no país que contribuiu tanto para o esforço global contra HIV/AIDS, como o meu próprio país, Estados Unidos, fez muito menos na pandemia atual da Covid-19. E se saiu pior também na Covid-19, como os Estados Unidos também. Minhas transparências estão congeladas, aparentemente. Agora sim. Desculpem. O mundo está muito diferente. 40 anos depois da primeira descrição da AIDS, comparado com 10 anos atrás. Em 2011, meus colegas Harold Jaffe e Jim Kerr escrevemos reflexões sobre 30 anos de AIDS. Harold Jaffe e eu próprio, na Journal of Infectious Diseases. Em junho de 2021, atualizamos esse artigo 10 anos depois. E nos 15 minutos, eu quero comentar sobre a evolução na epidemiologia do HIV/AIDS, a ciência e programas. Claro que a AIDS não existe em isolamento. Precisamos considerar a evolução da saúde global, o que significa, na quinta década de AIDS, refletir sobre as lições dessa experiência e nossa qualidade de aprendizado. E 37,7 milhões de pessoas viviam com HIV em 2020. 1,5 milhão de pessoas com infecções novas, 680 mil pessoas faleceram de HIV/AIDS. Essas cifras anuais escondem a carga acumulada, 8 milhões de infecções desde o início da pandemia e mais de 36 milhões de óbitos por AIDS. Estimativas da UNAIDS de 90 emergiram como indicadores problemáticos. A proporção de pessoas com HIV diagnosticadas, a proporção dos diagnosticados com tratamento e a proporção dos tratados com supressão viral. Em 2020, 4/5 da população com HIV foram diagnosticados e, em geral, 2/3 de pessoas com HIV no mundo tinham supressão viral. O objetivo agora é 95, 95, 95, na busca de eliminar o HIV como problema de saúde pública global até 2030. O alvo aqui do objetivo
de desenvolvimento sustentável. Temos que compreender os parâmetros 90-90-90 não tratam a incidência, mortalidade ou qualidade de programas em HIV. Então, a ciência não nos decepcionou para HIV. A terapia antirretroviral combinada na forma de um comprimido por dia forneceu e com a adesão mudou o que era uma doença fatal e transformou numa condição crônica para uma expectativa de vida quase normal. O tratamento deve começar o mais precocemente. A prevenção, tratamento como prevenção e profilaxia pré-exposição são altamente eficazes, contanto que sejam tomadas. Tratamentos de PrEP estão disponíveis enquanto injeções para eficácia longa durante vários meses. Circuncisão masculina era uma única intervenção da epidemia heterossexual, com eficácia sustentada em homens de aproximadamente 60%. Temos intervenções também para pessoas que injetam drogas e tratamentos para as outras condições, por exemplo, hepatite B e C, e claro que tuberculose também. Mas há coisas que não temos, por exemplo, liberdade do estigma, discriminação e criminalização, principalmente para populações-chave de profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens e pessoas que injetam drogas. Tendências em outras DST continuam piorando. Hepatite e serviços de hepatite estão muito falhas. Testagem entre homens e jovens faltam também. E o mais importante é que não temos uma vacina ou uma cura para o HIV/AIDS. Uma das perguntas mais frequentes que se faz é por que temos uma vacina para a Covid-19 em um ano, mas apesar de 4 décadas de AIDS, não temos vacina ainda para HIV. O desenho diz que a vacina para HIV está faltando 10 anos, como tem sido desde os últimos 30 anos. E a virologia explica que HIV não induz imunidade natural e resulta em infecções crônicas, integra no genoma do hospedeiro e capta mudanças no epítopos que estão ocultas e existem em diferentes grupos e clades também. Ao contrário, SARS-CoV-2 é um vírus mais simples, propenso a vacinas contra sua proteína relativamente estável, inclusive principalmente a proteína spike. No entanto, a resposta de emergência à Covid-19 contrasta com negócios como sempre, aquela resposta acomodada da emergência humanitária, que é HIV. A catástrofe sanitária de AIDS no final dos anos 90, principalmente na África, levou a mudanças importantes no financiamento e programas de saúde global, ilustrados pelo plano emergencial do presidente americano para o alívio de HIV e o Fundo Global contra a AIDS, tuberculose e malária. AIDS não existe em isolamento. A saúde global evoluiu, desenvolvimento continua com seu tempo e novas ameaças emergem na segurança sanitária. A 4ª década da AIDS viu epidemias grandes de infecções arboviroses, inclusive dengue, chikungunya, febre amarela e zika também. Algumas epidemias teve resultados drásticos no Brasil. A epidemia de ebola na África Ocidental resultou em mais de 28 mil casos, com mais de 11 mil óbitos, depois de outros surtos no Congo, na Democrática. Ebola, suas epidemias eram únicas na extensão geográfica, o envolvimento de centros urbanos grandes, e claro que com Covid-19. Se a AIDS existe agora em espaços de doenças infecciosas, a saúde global tem outros desafios e prioridades não atendidas. HIV e outros programas de saúde têm que se alinhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030.
resistência antimicrobiana é uma ameaça global. As principais causas de óbito no mundo já não são doenças infecciosas, mas são doenças não transmissíveis. Antes da Covid-19, a OMS, o principal foco era sobre cobertura universal. Então, sociopoliticamente, as questões de conflito, migração e mudança demográfica dão um pano de fundo global da própria saúde global. Tudo isso afetado pelo que pode ser a principal questão há décadas, ou seja, é a mudança climática. A comunidade de HIV tem que se adaptar na próxima década, na quinta década, embora HIV já não seja nas 10 principais causas de óbito no mundo, a AIDS ainda recebe 1/4 da ajuda para desenvolvimento para a saúde. Do lado direito aqui, vemos a proporção de financiamento para diferentes assuntos. Aqui embaixo, em verde, HIV AIDS, em azul claro, tuberculose, azul escuro, malária, roxo, saúde materno-infantil e rosa, saúde reprodutiva e materna. À medida que a epidemia de HIV na África está mais controlada, torna-se mais evidente que populações-chave não estão se beneficiando programaticamente no mesmo grau, na medida que são mais importantes proporcionalmente. O que, então, são algumas das principais conclusões depois de 40 anos de AIDS? Eu ofereço algumas lições. Primeiro, que doenças infecciosas permanecem uma ameaça global. O próprio HIV, agora, dramaticamente, depois Covid-19, a maioria das infecções emergentes tem a origem animal. Devemos lembrar que pode ser pior ainda se tivesse uma pandemia de transmissão aérea, como Covid-19, com a mortalidade mais elevada do que vemos com em torno de 1% de letalidade. Então, depois vemos que a preparação verdadeira é difícil, talvez sejam apenas os militares que estejam preparados, treinando para algo que esperamos que nunca aconteça. Não fazemos isso na saúde. Depois, precisamos de compromisso político para a AIDS. Levou muito tempo para desenvolver, mas conseguimos finalmente com a definição de PEPFAR como fundo global. Covid-19 foi muito fragmentado, muitas vezes faltando, como vemos claramente nos Estados Unidos em 2020 e no Brasil, no próprio Brasil. Quarto, as comunidades têm que ter a posse da epidemia. Os avanços na AIDS não teriam acontecido sem o trabalho dos ativistas comunitários e organizações não governamentais. Mas, quinto, a resposta tem que ser ancorada na ciência e evidências que liderança política e a comunidade têm que abraçar. Uma das grandes falhas da resposta à Covid-19 em todos os níveis tem sido a negligência e negação da ciência, desrespeito pela verdade e falta de solidariedade, promovendo teorias conspiratórias sobre a própria doença ou intervenções como vacinas. Esse tipo de temores leva um ganho político. É criminoso isso, é responsável por óbitos preveníveis. Comunidades também ouvem muito facilmente aos falsos profetas vendendo drogas falsas e conspirações e esquecem a responsabilidade de se protegerem para que todos os outros sejam protegidos também. Com AIDS, há várias barreiras estruturais. Populações-chave têm medo de acessar a população geral por causa da criminalização ou desrespeito ou maus tratos dos oficiais. A prevenção do HIV permanece difícil. Então, um exemplo claro onde precisamos de mudanças é na África subsaariana e suas atitudes em relação às relações
homoeróticas. Então, as duas últimas conclusões são que esforços de controle devem ser contínuos. Temos que prestar atenção à história. A incidência em AIDS não pode pressupor que a AIDS não tenha acabado. Não acabou. Apesar dos avanços, não vai acabar até 2020, 30, aliás. Alegações exageradas serão financiadas mais do que a própria intervenção contra a AIDS, e devemos aprender com a experiência. Depois da epidemia de ebola na África Ocidental, que eu participei, inclusive, muitos diziam nunca mais. E aqui estamos novamente com a Covid-19, apesar de grandes avanços científicos, não temos fim à vista. E em 1947, Play, a peça disse, todo mundo sabe que a pestilência recorre e, de alguma maneira, é difícil acreditar que aqueles que vêm nas nossas cabeças lá do céu azul, fecha aspas. E no final do livro, desse livro citado, o narrador acaba com a conclusão sombria, entre aspas. Então, todos podem vencer. Só conhecimento e solidariedade conseguem vencer no meio da peste. Fecha aspas. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado ao Dr. De Kock pela excelente apresentação. Now, Agora, Alexandre Grangeiro, para realizar a sua apresentação. Ele que vai falar um pouco sobre o panorama aqui do Brasil. Dr. Alexandre Grangeiro possui graduação em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e atualmente é pesquisador da Universidade de São Paulo, com experiência na área de saúde coletiva, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas de saúde, organização de serviços de saúde, política e IST/AIDS. Atualmente é coordenador do projeto Combina, responsável pela implementação da PrEP em diversas cidades do Brasil e do projeto PrEP 1519 em São Paulo, o primeiro estudo demonstrativo da efetividade da PrEP entre adolescentes da América Latina. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre Grangeiro. Boa tarde, bom dia, Laio, bom dia a todas as pessoas, aos participantes da mesa, Dr. Koch, Dr. Cáceres. De fato, é um prazer dividir essa manhã com vocês. E também um bom dia especial a todos que estão acompanhando o Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Laio, eu vou pedir para você me avisar quando eu tiver 15 minutos da apresentação. Eu costumo falar mais do que eu devo, então é muito fácil passar do tempo. Eu vou pedir sua colaboração. Tá? Eu vou tentar abordar um pouco o tema proposto para a mesa, né? Se é possível o fim da AIDS com as novas tecnologias, focando o contexto brasileiro. E devo começar a dizer que para o Brasil é muito difícil responder essa resposta, né? Nós temos um paradoxo, porque o país disponibiliza tratamento para antirretrovirais desde 1996, né, a todos aqueles que procuram e têm acesso ao tratamento nos serviços de saúde pública e privada, como também tem disponibilizado os diferentes métodos preventivos do HIV, como PrEP, PEP, e aqueles que nós conhecemos. Entretanto, os nossos sistemas de vigilância, ou o nosso sistema de vigilância, ele é insuficiente para acompanhar ao longo do tempo o impacto da introdução dessas novas tecnologias, especialmente porque está muito tem muitas mudanças ao longo do tempo de critérios de notificação, como também tem algumas insuficiências na qualidade e na completude dessas informações. E as pesquisas de base populacionais, elas não têm sido realizadas com uma certa frequência nos últimos anos. E também diria que é difícil nós fazermos essa avaliação, porque faltam metas claras e
transparentes, que sejam estabelecidos em conjunto com os diversos setores que trabalham no enfrentamento da epidemia, como governo, sociedade civil, academia e outros setores. Tudo isso torna difícil, de fato, a resposta mais precisa a essas informações. Então, o que eu vou tentar fazer é tentar reunir uma série de dados que foram possíveis serem coletados, para ver se nós conseguimos ter uma noção, não sobre os impactos, mas talvez sobre os desafios que nós temos para enfrentar para um maior controle da epidemia nesses próximos 10 anos, que com certeza a epidemia se manterá ativa. Tá? E quero começar com por uma questão que acho que é muito comum a todos que estão na mesa e provavelmente a todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que são alguns pressupostos que orientam o uso desses novos métodos preventivos ou dessas novas tecnologias de tratamento e prevenção. E eu estou reforçando isso porque, apesar de ser conhecidos, eu acho que é oportuno a gente reforçar para saber qual que é o nosso guia, qual que talvez seja a nossa principal diretrizes para atuação, né? E a primeira coisa delas é que eu acho que está muito claro do ponto de vista de todos os estudos, inclusive da própria experiência prática de implantação dessas tecnologias em diferentes contextos, né, como países desenvolvidos, países países do Sul, de que o tratamento com antirretroviral e os novos métodos de prevenção, eles são eficazes e são efetivos, e eles são capazes de reduzir drasticamente a mortalidade, a incidência de casos e a incidência de novas infecções. Mas também tem se tornado evidente ao longo desses anos, na experiência, que talvez dois aspectos são importantes para que o seu impacto ocorra do ponto de vista populacional. O primeiro é uma questão mais ou menos óbvia, né? As pessoas precisam ter o acesso oportuno a essas novas tecnologias, e essa cobertura, portanto, precisa ser ampla. E o segundo é que as pessoas precisam ter condições para permanecer no uso dessas tecnologias ao longo do tempo e de forma consistente, né? E aí chama a atenção, então, portanto, que questões relativas à vinculação, retenção, persistência no uso, tornam-se, talvez, as palavras mais chaves para aumentar o impacto e os resultados dessas novas tecnologias. E digo também, ainda como pressuposto, né, de que esses 4 aspectos, então, cobertura, vinculação, persistência no uso e retenção, são dependentes de uma intersecção de diferentes fatores, né, que nós precisamos ter em conta quando estamos enfrentando a epidemia e desenvolvendo as políticas de saúde, né? E aí eu chamo a atenção especialmente para as questões estruturais, como estigmas, as desigualdades, os desfavorecimentos sociais, violência de gênero, a necessidade de políticas públicas com disponibilidade de recursos, capacidade técnica, né, o próprio envolvimento social. Acho que essa é uma questão importante, né, onde a epidemia conseguiu ser enfrentada e resultados positivos foram observados. Foi marcado por um amplo envolvimento social e também por um envolvimento importante dos diferentes setores da sociedade. Tá? Mas também tem aspectos do próprio indivíduo, como o conhecimento, a aceitação, as percepções, enfim. Portanto, a disponibilização dessas tecnologias não é suficiente se nós não conseguirmos ter um olhar mais abrangente para aquilo que possa favorecer o seu efetivo uso no âmbito populacional. E diria para vocês, entrando mais especificamente no caso brasileiro, que todos esses aspectos que eu estou chamando a atenção
não são, não são, eu diria que são aspectos críticos do ponto de vista do contexto brasileiro. E são aspectos que têm se tornado mais críticos no passar dos anos, e especialmente nos últimos anos, quando nós temos uma política que é conservadora e uma política que se choca com os principais princípios relativos ao direito da vida e ao direito da saúde. E aqui, só para ilustrar, eu trago dois dados, né, que mostram, de fato, os grandes desafios do ponto de vista que temos que enfrentar, né? O primeiro é uma pesquisa, né, sobre o estigma, realizado pela UNAIDS, agora em 2019, que mostra que cerca de 50% de pessoas vivendo com HIV no Brasil sofreram algum tipo de discriminação no seu ciclo social ou mesmo entre seus familiares, e que 20% delas perderam renda decorrência do seu estado de viver com HIV. E, de outro lado, também uma pesquisa que já se tornou clássica no Brasil, que ano a ano acompanha o número de mortes da população LGBTI, mortes violentas, né? De uma forma até curiosa, nos últimos anos ela apresentou aqui um declínio, segundo os pesquisadores enfim, que fazem esse levantamento, atribuem essa queda a atitudes de prevenção que essa população LGBT tomou a partir do momento do início do governo Bolsonaro e diante do aumento da homofobia, e que essas medidas poderiam ter impactado numa redução da morte. Mas, enfim, isso é para chamarmos a atenção que nós, no país, então, temos aspectos críticos que podem dificultar a resposta. A esses que eu estou chamando a atenção se soma, por exemplo, a redução do financiamento de ações da sociedade civil, a redução de atividades intersetoriais, como as atividades preventivas em escola, e assim por diante. Poderíamos, acho que, passar a mesa inteira falando dos retrocessos que se tem na política brasileira nos últimos anos. Bom, e aí então eu gostaria de entrar mais especificamente, tendo claro esse contexto, no que nós poderíamos perguntar. De fato, a introdução dessas novas tecnologias, né, especificamente o tratamento por antirretroviral e os novos métodos preventivos baseados no uso de antirretrovirais, se eles produziram o seu esperado impacto nas tendências epidemiológicas brasileiras. E aqui eu já coloco um parâmetro: se eles tivessem traduzidos, né, em resultados importantes, nós teríamos que, obviamente, mostrar uma certa inflexão nas tendências de mortalidade, nas tendências de incidência de casos de AIDS e do próprio HIV. Entretanto, acho que esse gráfico aqui, ele é bastante ilustrativo, é um gráfico do Ministério da Saúde, dos últimos dados disponíveis em 2020, e ele sintetiza a evolução temporal dos principais marcadores relativos à epidemia, né? Na coluna vermelha, a gente pode observar a taxa de detecção dos casos de AIDS, e aqui nós observamos que desde de 2016, né, quando foi introduzido o tratamento antirretroviral independente da contagem de CD4, que não há uma redução significativa na tendência da ocorrência de novos casos de AIDS. Nos últimos 3 anos, essa redução é somente 4,3%. Né? Como também nessas colunas roxas, nós observamos aqui as taxas de mortalidade, também elas permanecem estáveis nos últimos anos, ou com uma redução bastante discreta, né? Eu diria. E no verde nós estamos vendo a ocorrência
gestação em pessoas infectadas por HIV, e no azul, a ocorrência de casos em menores de 5 anos, ou seja, nenhum dos indicadores mostra uma inflexão importante. E as possíveis razões que nós poderíamos apontar para isso, ao meu ver, seriam de 2 ordens, né? Uma primeira delas, uma manutenção de uma elevada incidência. Aqui a linha amarela já aponta, né, as incidências, a incidência de casos de HIV, são casos notificados. Como eu sempre chamo a atenção que os últimos anos, aqui 2019 especialmente, ainda está sujeito a atraso de notificação, então, portanto, deve corrigir um pouco a tendência dessa linha de infecção. Mas, voltando, então, acho que está uma relação entre as possíveis razões de não haver essa infecção é a manutenção de uma elevada incidência e deficiências assistenciais importantes, né? E acho que, como principal ponto relativo à deficiência, eu gostaria de chamar a atenção que, desde 2013, então, portanto, em relação aos últimos anos, voltou a aumentar a proporções de casos de AIDS que são conhecidos somente no óbito. Em 2019, 8% dos casos conhecidos foram nessas situações, ou seja, pessoas que nem sequer puderam se beneficiar da disponibilidade do tratamento e se beneficiar da assistência disponível do país. Então, portanto, acho que isso que acaba dificultando. Mas eu gostaria de chamar a principal atenção de que a gente precisaria ter um olhar um pouco para frente. E para olhar um pouco mais para frente, a gente talvez vê o comportamento da epidemia por gerações. Em via de regra, nós fazemos análises epidemiológicas olhando por faixa etária. Essa é uma boa análise de faixa etária para nós vermos em que momento do ciclo de vida ocorre a infecção, mas não é tão boa para nós visualizarmos o futuro da epidemia ou como ela vem se comportando ao longo das gerações. E uma epidemia que dura por tantas décadas e deve durar por mais, é melhor talvez ver do ponto de vista geracional. E aqui eu fiz um exercício, eu de fato chamo um exercício, o que eu fiz foi comparar a contribuição, né, que diferentes gerações tiveram o total de casos ao longo da epidemia. Então, a linha azul são pessoas que nasceram entre 65% e 70%, e aqui estão o quanto elas contribuíram com o total de casos entre os anos 86 e 90. Na linha laranja, são aquelas pessoas que nasceram entre 80 e 85, o quanto que elas contribuíram com os casos entre 2001 e 2005. E na linha cinza, as pessoas que nasceram entre 95 e 2000 e o quanto elas contribuíram com a epidemia entre 2016 e 2020. Ou seja, uma geração que iniciou suas relações sexuais no momento em que a epidemia estava iniciando também, uma geração que iniciou suas relações sexuais muito próximo à disponibilidade dos antirretrovirais, do início da disponibilização dos antirretrovirais, portanto, quando a epidemia mostrava o seu maior impacto do ponto de vista social, e posteriormente já, então, uma geração que começa as suas relações sexuais após a passagem. E aqui, curiosamente não, quer dizer, de uma forma muito espantosa, nós vemos que as gerações de 95 a 2000, então as gerações mais novas, a linha cinza, são aqueles que proporcionalmente contribuem mais com a ocorrência da epidemia do que qualquer outra das duas gerações. Então, é até provável que a pequena redução que nós observamos, ela se deva muito mais a um esgotamento do peso das gerações anteriores do que a contribuição efetiva das novas gerações, tá? E gostaria de chamar a atenção que as gerações de 65 a 70 foram aquelas que mais contribuíram para o total de casos da epidemia de HIV no Brasil. E que a principal contribuição, né, tanto da geração de 65 e 70, como da geração de 80 a 85, ela ocorreu
após esse período, aqui entre 90 e 98, após os períodos analisados aqui. E chama atenção isso porque se nós mantivermos essa tendência, portanto, é possível que nos próximos anos a gente observe uma epidemia mais intensa no Brasil do que nós observamos nesses 40 anos, né? Se mantidas as condições assistenciais existentes hoje, isso também significa um impacto expressivo do ponto de vista da mortalidade, tá? E aqui, para corroborar um pouquinho essa preocupação com as novas gerações, eu trago um dado que me intrigou muito, né? Fizemos uma análise aqui de cerca de 1.400 adolescentes, HSHs, mulheres trans e travestis, que chegaram ao estudo PrEP 1519. O estudo PrEP 1519 ele é desenvolvido em 3 cidades, na cidade de São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. Nós analisamos, então, essas 1.400 adolescentes que chegaram aos serviços à procura da PrEP motivadas por atividades de criação de demanda, tá? E todas essas pessoas que foram realizados o teste de HIV, e aqui a gente faz uma análise de sobrevida, que é a partir do momento da iniciação sexual, ou seja, da data referida da primeira relação, qual que é a probabilidade de infecção ao longo anos. E após, aqui acho que o dado que mais, de fato, chama a atenção, que após 6 anos da iniciação sexual, a probabilidade de infecção é de 8,8%. E após 7 anos, ela ultrapassa aos 10%. Ou seja, com uma média do início de uma relação sexual de 14,49 anos e uma mediana de 15 anos, significa que nós vamos ter aí a probabilidade de infecção para as pessoas entre 19 e 20 anos, atualmente é de 1 para 10. É, de fato, um dado que causa impacto, que chama muita atenção do ponto de vista dos desafios que nós temos pela frente. E de fato, né, as novas gerações têm mostrado uma mudança de comportamento muito importante ao longo dos últimos anos, né? Aqui eu trago os dados que são gerados pelo sistema de vigilância de fatores de riscos em adolescentes, que é feito pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde, chama-se PENSE, eu acho que para o público brasileiro ela é bastante conhecida, e aqui nós observamos dois fatos interessantes, né? Na linha azul, nós observamos entre 2015 e 2019 um aumento na proporção de pessoas que relatam terem já mantido uma relação sexual. Desculpa, só chamando a atenção que essa é uma população de 13 a 17 anos, tá? Então, é uma população de pessoas matriculadas e de uso regular e de frequência regular nas escolas, lembrando que o Brasil tem uma alta escolarização, né? Então, nessa população de 13 a 17 anos, nós estamos observando um aumento ao longo do tempo do início das relações sexuais, ao mesmo tempo que nós observamos um declínio importante com relação ao uso do preservativo na última relação sexual, ou seja, uma combinação bastante preocupante, né? Nós temos ouvido muito falar nos últimos tempos de que essa explosão, então, de epidêmica entre as novas gerações, elas se devem muito a elas não terem vivenciado ou a fase mais aguda da epidemia, ou mesmo elas não terem ter uma preocupação efetiva com o HIV. Infelizmente, não é o que os estudos qualitativos realizados no âmbito do estudo PrEP 1519 têm mostrado. Né, os estudos qualitativos, eu quero destacar 3 aspectos assim, que eu acho que isso é importante. Primeiro, de que nós encontramos uma preocupação elevada com relação ao HIV, nessa população de adolescentes HSH, mulheres trans e travestis, mas encontramos
duas questões que talvez mostrem o porquê que elas têm sido altamente atingidas. Primeiro, que essa população elas têm os mesmos parâmetros de prevenção do que os nossos avós, ou seja, apesar de elas serem novas gerações, elas vivem a prevenção como aqueles que nasceram na década de 60, 70, nas décadas de 80, ou seja, uma prevenção fortemente centrada no preservativo e com pouca possibilidade de uso dos demais métodos. E o segundo aspecto, quando se discute as novas tecnologias de prevenção, especialmente PrEP, é dito por eles, PrEP não é para mim, ou seja, para o HSH, né, a PrEP adolescente, né, para o HSH adolescente, jovem, a PrEP é para adultos, enquanto que para as pessoas trans, as mulheres trans, a PrEP é para o homem cis, branco e com maior poder aquisitivo. Ou seja, elas estão centradas ainda no modelo preventivo muito atrasado e não veem os novos modelos, os novos métodos preventivos como sendo para elas. Tá? Mas também acho que é importante nós chamarmos a atenção para outro aspecto, né? Os diversos... Oi, Laio. O tempo. Opa, desculpa, já vou concluir. Terminou meu tempo. Desculpa. Então, eu vou concluir rapidamente. Eu acho que nós precisamos chamar aqui a atenção de que a PrEP não tem funcionado tão bem para jovens, né, tão bem quanto para adultos, né? As taxas de incidência elas têm aumentado conforme reduz a incidência, têm aumentado as taxas de resistência, como também tem aumentado a falta de adesão. E as razões são múltiplas e que nós precisamos enfrentar. Eu chamaria a atenção que a principal delas, de fato, é um conflito com as situações cotidianas desses adolescentes. Tá? Eu acho que, então, eu só gostaria um pouco de chamar a atenção que talvez a gente precise, então, inovar do ponto de vista dos modelos de oferta de PrEP, saindo desses modelos centrados no serviço e na prescrição médica, para modelos que se aproximem mais da comunidade e do cotidiano dos indivíduos. Eu só ia mostrar aqui um estudo que nós fizemos de oferta de PrEP à distância, no âmbito do estudo Combina, que foi capaz de reduzir em 34% a probabilidade de interrupção de PrEP, sem alterar as taxas de adesão ou sem alterar as taxas de infecção por HIV. E, de fato, só para encerrar, eu chamaria atenção para um aspecto, né, que é o impacto da pandemia de Covid-19 no HIV, que traz incertezas para o nosso futuro. Aqui tem três dados que acho que são importantes de nós vermos, né? A primeira questão é que, de fato, uma proporção grande de pessoas ou reduziu ou parou de manter as relações sexuais, mas, ao mesmo tempo, a oferta dos serviços de saúde também reduziu, né? Esse gráfico aqui à direita mostra a realização de testagem no Sistema Único de Saúde e a sua redução ano a ano. Então, apesar das pessoas terem reduzido as relações sexuais e de ter diminuído a oferta, o reflexo é de que as taxas de incidência ao longo desse tempo, e aí está voltando dos dois estudos, se manteve elevada, né? Nesse período de um ano, entre 20 e 21, foi de 1,37%. Então, talvez a gente tenha um impacto pior. Eu gostaria de agradecer lá e pedir desculpas pelo alongar da apresentação, e aqui acho que estão as conclusões relativas à minha fala. Obrigado, Laio. Muito obrigado, doutor Grangeiro, pela excelente apresentação.
são dados alarmantes e preocupantes para o nosso país. Bom, eu gostaria agora de abrir e convidar todos os palestrantes a abrir suas câmeras para algumas perguntas para a discussão. Enquanto as pessoas estão enviando perguntas, eu gostaria de iniciar esse debate com duas perguntas. Primeiro, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o papel do estigma e da discriminação como desafio das metas de eliminação das novas transmissões de HIV, AIDS no Brasil, na América Latina e no mundo. Também, qual o papel do acesso universal à terapia antirretroviral e os desafios desse acesso e também da profilaxia pré-exposição para alcançarmos essa meta de eliminação do HIV. Então, eu abro essas duas perguntas enquanto o nosso público de casa manda mais algumas perguntas. Quem gostaria de iniciar? Dr. de Kock, please. I was wondering who you were going to ask specifically. Eu não sabia quem você iria perguntar. Eu queria que perguntasse ao Carlos Cáceres. Então, muito obrigado. Primeiro, a resposta sobre as drogas. Terapia antirretroviral, TARV, para pessoas vivendo com HIV e PrEP também. Claramente, os dados científicos e todos os dados de pesquisa apoiam essa visão de que a carga viral indetectável significa HIV não transmissível. Isso fica claro. Obviamente, há esperança para poder identificar todo mundo com HIV e garantir que todo mundo tenha acesso imediato à terapia. Então, a incidência deve cair, as pessoas devem, de fato, evitar o HIV, e prevenir. Mas fica claro com os estudos, principalmente na África e em outros lugares também, que garantir diagnóstico universal e terapia universal é muito difícil. É um conceito teórico, então o tratamento sozinho não vai parar a epidemia. A experiência de lugares como Londres e Sydney mostram em homens gay que a combinação de alta taxa de tratamento de pessoas infectadas, além de alto uso de PrEP, juntamente podem sim ter um impacto na epidemia de maneiras importantes. Novamente, garantir acesso a ambos para parte da comunidade vivendo em circunstâncias muito difíceis. Não temos que entrar em detalhes, mas é muito difícil. Então, eu acho que precisamos forçar mais a agenda. São as intervenções mais fortes que nós temos, mas precisamos ter muito cuidado, prometendo o final da AIDS. Eu acho que essa incidência tem sido muito forte nessa direção e pode ser contraproducente. Eu farei o suficiente. Quero pedir aos colegas que comentem também e falem sobre estigma e discriminação também. Eu posso falar também, se quiserem. Eu penso que, sim, neste momento, no tempo, é importante, de fato, fazer essas perguntas, porque a resposta não é tão óbvia como parece. Temos definitivamente avançado, e alcançamos muito, mas com certeza ainda não alcançamos o que esperávamos. Então, com certeza, temos que perguntar o que podemos alcançar no futuro. O que é o máximo que podemos alcançar? A minha impressão, olhando, ou seja, observando, por um lado, o progresso importante com as tecnologias. Claro que uma nota de pé de página é que a pesquisa, o componente de pesquisa está bem na frente da implementação. Isso é uma coisa. Então, temos 10 produtos e estamos no início da implementação do primeiro dos 10. Então, é algo que
a resposta nacional, não controlamos. Por que ter tantas intervenções novas e produtos se a implementação será tão difícil? Mas, de qualquer maneira, o que já temos, PrEP oral, PEP e novas maneiras de PrEP, ou seja, logo estarão disponíveis. O que acontece? A minha impressão também é que a cultura sexual está evoluindo rapidamente. Eu concordo totalmente com Alexandre Gangeiro. Eu acho que as novas gerações estão voltando aos anos 60 e 70, quando essa história começou e, de certa forma, com certeza, e voltando até a questão do Kevin, a observação sobre COVID comparado com HIV. A grande diferença entre COVID-19 e HIV é que HIV é a doença crônica e, ou seja, há um componente comercial também, definitivamente, há um componente grande para responder a HIV dessa maneira. Então, ter uma vacina para HIV não seria tão conveniente quanto ter um tratamento crônico com um grupo grande de pacientes, enquanto que para uma doença aguda como COVID-19, com certeza, as perspectivas são diferentes comercialmente, então é algo que temos que levar em conta. E há muito, eu diria, essas drogas novas e aplicativos também são fatores que produzem a cultura sexual e influenciam. Por que esses fatores estão emergindo? Então, sem as pessoas se conscientizarem das implicações da mudança excessiva de sexo, porque estamos mudando as maneiras que as pessoas fazem sexo, e por isso nós, em um estudo, nós perguntamos se você está feliz sexualmente. Isso é algo que não é tão intuitivo, mas as pessoas que fazem muito sexo não necessariamente são felizes, então as pessoas têm que pensar disso mais frequentemente e o que tipo de vida sexual estamos adotando, e tem que haver muito mais afeto na maneira que as pessoas vivem as vidas sexuais, porque pode haver novas tecnologias e acesso ao tratamento para uma grande proporção da população, mas se nós mudarmos a cultura sexual de maneira importante e voltarmos a outras épocas, então não será suficiente e teremos ainda HIV. Então, isso eu concordo totalmente que tem que ser muito mais abrangente e tem que ser sobre as pessoas conversando sobre o que sexo é na vida, o que é a vida para as pessoas, o que nós valorizamos na sexualidade. Temos que talvez voltar a alguma desses fundamentos, além, claro, da implementação do que é novo, novas tecnologias, e também pensar em estigma e discriminação, mas, com certeza, ter acesso ao tratamento. E nós vimos dados da África mostrando claramente que acesso ao tratamento e ter menos pessoas morrendo mudou de maneira importante o estigma e discriminação, e reduz, pelo menos, mas tem que ser, pelo menos, conversado abertamente, porque senão, então, sempre persiste oculto, é algo que vimos aqui no Peru, mas ter acesso ao tratamento, apesar disso, as pessoas ainda preferem ter tudo o mais sigiloso possível. Se for o caso, então, o estigma persiste. Então, de certa forma, é um componente que está associado à comunicação disso tudo. É algo que tem que acontecer. Muito obrigado, Dr. Cáceres. De
direcionar ao doutor Grangeiro. A Luciana Segres, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pergunta sobre o papel dos testes rápidos para ampliação do diagnóstico, e a professora Maria Amélia Veras, de São Paulo, foram excelentes apresentações, e pergunta para todos: diante dos dados apresentados, especialmente na América Latina e no Brasil, o que é que vocês acham, o que pode e deve ser feito para manter o HIV/AIDS na agenda dos próximos anos? Professor Alexandre. Laio, obrigado pelas perguntas. Só queria fazer um comentário relativo à questão passada. Eu diria que nós fomos muito eficientes, do ponto de vista da ciência, de desenvolver um tratamento eficaz para o HIV, e fomos muito eficientes em desenvolver o método preventivo também eficaz. Mas ainda fomos pouco efetivos em desenvolver um tratamento para o estigma e para o preconceito. E talvez eu diria que mais do que o HIV, hoje o estigma é responsável pelo número de mortes e pelo número de novas infecções. De tal forma que conseguiríamos aproveitar pouco, de fato, dessas novas tecnologias, se não enfrentarmos de frente essas questões estruturais. Eu até diria para você que a disponibilidade de novos tratamentos, de novos métodos de prevenção, elas acabam, num primeiro momento, criando desigualdades, ou seja, se beneficiam delas aquelas que têm mais acesso, mais recursos, enquanto que aqueles que têm um maior desfavorecimento social ficam sendo mais afetados. Então, de fato, acho que nós, do mundo da ciência, deveríamos colocar nas nossas agendas como prioridade, né, investigar mais e desenvolver melhores métodos, de fato, para enfrentar o estigma, para enfrentar o preconceito em todos os níveis, desde aqueles que formulam a política àqueles que convivem com as pessoas que são mais afetadas, né? Do ponto de vista, eu sou muito entusiasta do autoteste. De fato, todas as pesquisas têm mostrado que o autoteste tem a mesma acurácia do que realizada nos serviços de saúde. Ou seja, as pessoas têm capacidade de fazer e de ler o seu resultado. Ela não tem aumentado a autoviolência ou qualquer outro efeitos negativos da testagem quando comparado com aquela convencional feita em serviços de saúde. Então, e gera maior autonomia para o indivíduo para decidir o momento que quer e o momento com quem quer e da melhor forma de fazer o seu teste. Então, de fato, acho que nós estamos hoje tímidos, né, em utilizar essa tecnologia, mas eu levantaria um aspecto, né, nem tudo é só algo positivo, né? Nós fizemos uma pesquisa qualitativa, por exemplo, para verificar a aceitabilidade do autoteste em mulheres profissionais do sexo, e a aceitação é alta, mas grande parte da aceitação delas advém de uma antecipação do estigma ou de formas de burlar o estigma e o preconceito que eles vivenciam a procurar o serviço de saúde. Então, ao mesmo tempo que o autoteste aumenta a autonomia delas, também distancia elas do espaço de cuidado que seriam os serviços de saúde. Então, isso pode ter um impacto negativo do ponto de vista de outros aspectos do cuidado. Eu não estou dizendo isso do ponto de vista de uma limitação do autoteste, mas estou dizendo isso do ponto de vista do desafio que nós temos que ter na implantação do autoteste, em conjugar iniciativas que também facilitem acesso aos serviços de saúde. E a Amélia, enfim, primeiro, a Amélia é uma... enfim, a Amélia é uma grande companheira de trabalho, né? Acho
que essa pergunta que ela coloca é uma pergunta provocativa, efetivamente, do ponto de vista dos desafios que nós temos em manter. Você sabe que eu tenho me perguntado muito, né, o que significa a primeira grande pandemia desse século para a última grande pandemia do século passado? O que significa a Covid para o HIV? E eu tenho a impressão, e a minha grande interrogação é se, de fato, com isto, a percepção dos formuladores de políticas, profissionais de saúde da população, coloca o HIV como uma doença do passado e uma doença crônica e com poucos investimentos. Outro dia eu estava dando uma aula e uma aluna de primeiro ano de medicina falou, bom, o HIV não existe mais como um problema de saúde pública. Estávamos discutindo outras questões, mas essa foi a fala de uma aluna de primeiro ano de medicina. Então, acho que a minha grande questão é essa. E eu só diria nós vamos conseguir enfrentar a epidemia se nós conseguirmos ter mobilização social. Então, eu botaria esse como ponto central. Obrigado, doutor Alexandre. Nós temos 2 minutinhos para finalizar a nossa sala, então eu gostaria que o doutor de Kock e doutor Cáceres comentassem um pouquinho sobre como manter o HIV/AIDS na agenda dos próximos anos, que é a pergunta da professora Maria Amélia, de São Paulo. Well, I mean, what we have is data, O que nós temos são dados, ciência e incidência, e temos que ter um equilíbrio e acertar o equilíbrio no contexto de um mundo que está mudando rapidamente. Um exemplo que acabo de citar, como você transforma Covid-19, que já conhecemos há 2 anos, como você compara isso com a pandemia da AIDS, mas temos que lembrar que há quase 30 milhões de pessoas no mundo com terapia antirretroviral, cujas vidas dependem do financiamento continuado, e isso é uma obrigação moral. Então, comunicação é sobre mobilização comunitária. No início, fazíamos bem, e como já foi dito, para muitas pessoas acham que a AIDS já acabou. Eu deixo por aí. Eu acho que há muitas outras coisas para serem discutidas, mas eu acho que o colega Cáceres pode acrescentar. Eu acho que a comunidade de pessoas que vivem com HIV está empoderada, é poderosa e vão continuar, pelo menos, parte da agenda viva, mas eu acho que nós temos o dever de realmente melhorar nossas mensagens e nos tornarmos mais eficazes, porque fizemos bastante, mas, de certa forma, temos que pensar até que ponto nós, de fato, conseguimos ser um pouco passivos e ficamos acostumados e acomodados ao sistema. De certa forma, HIV já estava, e somos profissionais do HIV, e tornou-se normalizado e naturalizado. Permitimos que se naturalizasse. Se isso acontecer, não vai acabar. Estamos 40 anos nisso, nós realmente temos que fazer um esforço para manter a atenção, mas dos financiadores e políticos e gestores, mas com o objetivo claro de acabar a transmissão em algum momento, e não no futuro não tão distante assim. So much, Dr. de Kock, Dr. Cáceres, Dr. Grangeiro. Muito obrigado. A toda a audiência do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, e aqui nós encerramos essa transmissão. Um forte abraço a todos, todas e todos. Obrigado. Bye. Thank you very much. Bye. Thank you. See you. Muito obrigado. Nos veremos. Tchau, tchau. Até logo.